A paz do Senhor, irmãos, aqui eu quero fazer mais um devocional e aqui é rompendo limites através do esforço. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado por esforço. Lá em Lucas capítulo 19 vai falar sobre a história de Zaqueu. O limite que Zaqueu teve que vencer era a multidão que estava apertando a Cristo e o limite do seu próprio corpo para subir depressa numa árvore e tentar chamar a atenção de Cristo. A primeira coisa aqui é: qual foi a última vez que você rompeu o limite do seu próprio corpo físico e o limite da circunstância física que te rodeava para chamar a atenção de Cristo? Rompa limites para atrair a visão de Cristo até você. Zaqueu rompeu limites do próprio corpo. Sendo no contexto de hoje, nós vemos que pessoas não vão mais à igreja porque se sentem cansadas, fadigadas pelo dia a dia, mas Jesus nos chama a romper os limites dessa carne, desse corpo mortal. A segunda situação que eu quero falar a vocês é a mulher de Nabal, um homem egoísta, maldoso, ingrato. E quando Davi vai se vingar da atitude ingrata de Nabal, quando ele pede ajuda a Nabal e Nabal rejeita ajudá-lo, a Bíblia vai dizer que Davi, indo se vingar, Abigail, rapidamente, em 1 Samuel, capítulo 25, verso 27, vai dizer que Abigail vai e se humilha diante de Davi. Ela pega muitos presentes, alimentos, pães, muitas delícias e leva a Davi e aos seus homens no deserto. E verso 27 do capítulo 25 de Samuel diz assim: e agora este é o presente que trouxe a tua serva, a meu senhor Davi. Seja dado aos moços que seguem ao meu senhor. É interessante que Abigail, ela decide ser grata e generosa quando o marido era egoísta e estava fazendo um banquete para si mesmo. Quando o marido estava agindo com ingratidão, ela decidiu: eu vou ser grata, eu vou ser generosa. A atitude de romper dela, o esforço dela, gerou apaziguamento, conciliação, paz. A Bíblia vai dizer então que ela alcançou misericórdia aos olhos de Davi. Rompa os teus limites quando as pessoas ao teu redor forem mesquinhas, egoístas, pensarem em si mesmas. Vai além do que elas estão indo e você achará paz em Deus, tranquilidade no Senhor e misericórdia no Altíssimo. Lucas capítulo 21 vai falar da oferta da viúva pobre, só que aqui não se refere somente à oferta, mas eu vejo essa palavra como a questão da ansiedade e de não fazer dos nossos problemas o nosso Deus. A Bíblia vai dizer em Lucas 21 assim: Jesus viu algumas pessoas ricas colocando suas ofertas na caixa de contribuição do templo. Viu também uma viúva pobre colocando lá 2 moedas pequenas. Então Jesus disse: digo a verdade a vocês, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Todas as outras pessoas fizeram suas ofertas dando do dinheiro que tinham sobrando. Ela, porém, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver, ou todo o seu sustento. A atitude dela não é só uma atitude de ofertar, mas é uma atitude de dizer para si mesma: eu não sou o meu Deus, não sou eu que me sustento, não sou eu que me ajudo, não sou eu que conquisto as coisas pela força do meu braço. Deus é minha provisão, meu sustento, meu socorro, meu auxílio. Quando ela deu as 2 moedinhas, ela estava praticando o que Paulo vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ela abriu mão da ansiedade dela. Ela abriu mão de ser senhora dela mesma para falar a Cristo ou ao Deus do templo, a Deus Jeová, ao Deus Israel: eu confio em ti. Rompa os limites na tua vida financeira, rompa os limites dentro da tua casa, no tempo para adorar a Deus. Se você não puder ofertar aquela oferta que você sonha, dê o que você tem, não só em questão de oferta, mas não se faça Deus em si mesma. Largue, abandone a tua ansiedade, se dedique ao Senhor com o que você tem, adore ao Senhor com o que você é, se voluntarie a servir a Deus. Ela podia pensar em casa: eu só tenho 2 moedinhas, eu não vou para o templo ofertar, é só 2 moedas. Não vai fazer diferença no templo, mas a questão não é o quanto eu dou, a questão é que eu estou rompendo o meu limite. Quando eu rompo o meu limite, eu entro no campo da fé. Quando eu entro no campo da fé, eu agrado o coração de Deus e o céu olha para mim e para você. Outra palavra
é de Mateus capítulo 14, verso 22, quando Jesus anda sobre as águas. A Bíblia vai dizer que no verso 25 diante, na alta madrugada, Jesus se dirige a eles andando sobre as águas, os discípulos ficam todos atemorizados, verso 26, e dizem, é um fantasma. E gritaram de medo, todos os discípulos gritaram de medo. Verso 27, disse Jesus assim, imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. E verso 28 disse assim, Senhor, disse Pedro, se és tu, me manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Verso 25 diz, venha, respondeu ele. E Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Pedro rompeu no meio de todos os discípulos o medo, o limite do medo, a imposição da aflição, do temor. Ele rompeu o limite do medo e ele teve uma experiência. Podem criticar que Pedro não chegou até Cristo andando sobre as águas, mas quando ele começou a se afogar, quando ele começou a submergir nas águas, ele sentiu o toque da mão de Cristo levantando ele de volta. Rompa o teu medo. Se você cair, Jesus te levanta. Se você fraquejar, Jesus te sustenta. Porque tudo que você faz pela fé, Jesus está com você. Deus anda com você. 4 personagens, 4 histórias, dizendo o seguinte, rompa os teus limites. A viúva pobre rompeu os limites das próprias condições financeiras para agradar Jesus. A esposa de Nabal, Abigail, rompeu os limites do egoísmo e do viver mesquinho de Nabal, da loucura dele, para apaziguar e achar misericórdia. Pedro rompeu o limite do medo para ter um encontro com Jesus. Qual é você nessa história? Zaqueu rompeu o limite do corpo físico, ele era de baixa estatura, quem sabe até um pouquinho maior que eu, mas ele subiu numa árvore para atrair a presença de Jesus, o olhar de Jesus para ele. Ele rompeu o limite do próprio corpo. Pare de dar desculpas. Rompa. Deus te abençoe, reflita nessa palavra e que frutifique rompendo os teus limites no Senhor.